Fala pessoal, aqui é o Paulo e aqui comigo tá. Fala aí, amor. Fala aí, oi. Oi. Aqui tá a Gabriela, a minha esposa. A gente tá fazendo esse vídeo junto. Esse é o nosso canal. E como é que eu posso falar? Pessoal, a gente tem feito um trabalho muito forte aí nas redes sociais. Estamos fazendo live, estamos pedindo inscritos pro canal. Então dá essa força pra gente, se inscreve no nosso canal aqui, ajuda a compartilhar, ajuda a ranquear o canal para que o nosso trabalho chegue ao máximo de pessoas possíveis. Eu vou postar esse vídeo como uma continuação do penúltimo vídeo, que eu falo um pouco de maçonaria, sociedades secretas e tal. Então esse vídeo é como uma continuidade desse penúltimo vídeo, que eu vou estar deixando também um link da primeira parte desse vídeo aqui na descrição. Eu encontrei nas minhas coisas aqui uma poesia que eu fiz, né, amor? Muito tempo, vai bastante tempo, né, amor? Uma poesia que eu fiz com relação ao assunto, né? Que assunto? Que nós vamos tratar aqui no canal. Pessoal, não liga, não tem problema não. Eu e ela, a gente achou essa poesia e a gente vai estar postando aqui no canal pra vocês agora, tá? Eu vou até aqui já procurar ela, ver se ela tá aqui. Ela tá aqui sim. Eu vou estar procurando ela, eu vou estar passando para vocês. E às vezes fazer o trabalho pelo celular não é tão simples assim. Mas então bora pro verso. E diz assim: eu aqui de madrugada resolvi escrever, pensando numa maneira de chegar até você, embaralhado nas cordas de um sistema que tem aprisionado o mundo todo. Verdadeiramente é uma pena. O caos instaurado pelas cúpulas do nosso país amado para fazer da população um povo algemado, trancado, aprisionado, amordaçado. Bem que Deus falou, se o mal governa, o povo sente terror. Mas em todo esse emaranhado de dor, há um caminho que Jesus colocou, o mesmo que ele passou. Não ignore a porta estreita, a porta larga sim, mas está bem na beira. Além dela toda a alma deita, depois da sepultura, o portador da morte já está à espreita. Aquele que em vida, em seus prazeres e desejos, se deleita, quando o vento bater na eira, será lançado na caldeira, onde agora consciente está aquele que já foi vivente, nessa terra esteve presente, mas não quis aplicar no Pai seu coração e sua mente. Agora quer voltar, atormentado nas chamas, não para de Deus e os seus parentes chamar, mas não dá mais para ele voltar. Essa alma em vida já destinou seu lugar, quando preferiu seus desejos e prazeres, ao ouvir a voz do Pai, esteve sempre a chamar. Volta para mim, ainda estou a te esperar. Não deixe seu tempo acabar, pois as águas da porta larga num mau lugar vão desembocar. Se a gente se arrepender, Ele vai nos perdoar, aceitar e nos usar para muitos alcançar. Pessoal, é isso aí. Esse verso eu achei aqui, a gente achou na nossa gavetinha de versos e a gente quis dividir com vocês. Vou estar deixando agora um documentário para continuar aqui um documentário, como é que eu posso dizer, com relação ao assunto, e espero que vocês gostem. Volto a repetir, pessoal, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, ativa o sino da notificação para que você seja notificado sempre quando eu soltar algum vídeo, e dá essa força pra gente aqui. Tamo junto. Valeu, pessoal.
Um forte abraço a todos. Dá um tchau pra turma aí, mano. Aí. Ai, tchau, galerinha. Aí sim, pessoal. Ai, tô com Vocês ouviram, né? Tchau, galerinha. Tchau, turminha. Tamo junto. Este é o deus romano Janus, que é representado com dois rostos. Um que olha para o passado e um para o futuro. Janus dirige os começos e mudanças, ele abre e fecha as portas do céu. Ele sustenta a lei. O primeiro mês do ano, janeiro, é nomeado assim por causa dele. Durante a Idade Média, Janus foi transformado num demônio chamado Bifrons, duas faces. Ele também foi descrito como o príncipe do inferno. Ele aparece como um monstro, mas ele poderia mudar a sua forma para de um homem comum, como o belo Hermes. Os precursores maçônicos, os templários, adoravam-no como o Baphomet. Um rosto era como o de Hermes, enquanto o outro parecia uma besta. Os maçons são atraídos pela adoração a esses seres imaginários ou invisíveis. A sua divindade, Jabulon, é na verdade um demônio. Jabulon tem um corpo de aranha com 3 cabeças. A de um gato, um sapo e uma cabeça humana. Jabulon é idêntico ao demônio Baal. Os maçons veneram um monstro horrível. Uma afronta a Deus. Significa Baal e On é outro nome para Osíris, o deus do sol egípcio que também reina no submundo. Baal também era conhecido como Moloch. O líder comunista Lenin admitiu que ele sacrificou as pessoas a Moloch. No Líbano, arqueólogos franceses encontraram uma figura representando Baal e mostrando seu sinal, o punho. Este símbolo primitivo do ódio era também adaptado pelos socialistas e comunistas, que assim começaram a costurar Baal como sendo seus escravos. Quando alguém fala de uma coisa, mas faz algo completamente diferente, isto é, fala com uma língua bifurcada, o efeito Janus é criado. O efeito Janus. Os escravos de Baal. A Carbonária era uma sociedade secreta fundada em 1806 pelos Illuminati em Nápoles e consistia em maçons, figuras culturais, militares e até mesmo criminosos. Os
membros tinham rituais semelhantes aos maçônicos, mas tinham suas origens nas guildas dos carpinteiros. O líder foi chamado de mestre e foi assistido pelos primos Oak e El. Sua mesa era o bloco de desbastamento e seus assentos eram feixes de galhos. Usavam aventais de couro e mantinham talismãs mágicos como machados, galhos e guirlandas de folhas de carvalho. A exortação do mestre maçônico e líder revolucionário, Giuseppe Garibaldi, foi adotada. Nossos corações não devem sentir a menor compaixão. Os ritos mágicos da Carbonária deveriam escravizar espiritualmente seus membros. O principiante a ser recomendado por 3 membros era arrastado em um saco da anticâmara para o limiar da cabana. O mestre pontapeava 3 vezes na porta e proferia cerimoniosamente: "Bons primos, precisamos de ajuda." Uma resposta ritual permitia que o principiante entrasse. De acordo com o rito simbólico, o candidato foi arrastado através de floresta, fogo e água antes de prestar o juramento. Só depois disso ele saía do saco. Os maçons formaram vários partidos socialistas e comunistas. Em 1870, o movimento Carbonária dos Illuminati foi substituído pela mais eficaz cruzada socialista para enganar politicamente a população ingênua. A Ordem Illuminati tinha sido fundada em 1º de maio de 1776 em Ingolstadt, na Baviera, por Adam Weishaupt. Tanto os movimentos comunistas como socialistas adotaram vários símbolos e slogans maçônicos. Muitos símbolos e rituais, assim como coisas herdadas do druidismo, que praticavam o paganismo. Tais rituais de iniciação, assim como a própria data de fundação dos Illuminati, que seguiram e se misturaram à semente da serpente. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: "Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito." E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos, e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Em 1 Reis, capítulo 12, do verso 28 ao 31, registra que o rei Jeroboão estabeleceu centros de culto religioso em Efraim e em Dan. Jeroboão colocou seus sacerdotes pagãos nos lugares altos que ele havia feito. É interessante que algumas centenas de anos depois, tanto a Bretanha quanto a Irlanda eram os centros do druidismo, lugares que se sabe que tanto Efraim como principalmente a tribo de Dan se estabeleceram. Estes últimos têm relação com os celtas e é a Casa Real Britânica. Essa religião pagã era praticada em partes da Europa Ocidental, assim como aconteceu na época de Jeroboão, onde as tribos de Dan e Efraim foram se estabelecendo. Prosperou e emanou das nações dos últimos dias, principalmente em lugares como a Irlanda e a Grã-Bretanha. A semente da serpente antiga, através da tribo de Dan, guarda a linhagem que irá trazer o Messias profano que os atuais judeus esperam, pois estes não receberam a Cristo, o verdadeiro Messias. Um dos 4 festivais druídicos primários, chamados de Beltane,
é celebrado entre os dias 30 de abril e 1º de maio, também chamado de Noite de Walpurgis. Este é o dia mais importante do calendário dos feiticeiros druidas, enquanto o 1º de maio é um dos principais feriados dos Illuminati. Para demonstrar seus vínculos ocultistas e iluministas, celebram o Dia do Trabalho em 1º de maio e fazem com que a população guarde tal dia sem noção do real ocultismo por trás de tais datas. Não à toa, entidades do panteão celta como Cornunnos e Beleno são descritos como seres semelhantes à figura de Faunus, assim como Pan. Estes, por sua vez, lembram muito a figura de Baphomet. Não à toa, a descendência da serpente escolheu o dia 1º de maio para a fundação e reorganização dos mesmos antigos construtores antediluvianos, babilônicos e egípcios, ao longo das eras, que se autodenominam os Iluminados. O termo Illuminati foi empregado pela primeira vez em alusão aos Iluminados da Baviera, uma fraternidade fundada em 1º de maio de 1776, pelo filósofo alemão Adam Weishaupt. Educado por padres jesuítas, o criador da ordem acreditava na existência de uma distinção racional, fora e acima da fé, acessível a qualquer pessoa e que poderia levar os indivíduos à perfeição. O grande mestre maçônico usa um martelo ritual. O contexto para isso está no Antigo Testamento. Segundo Jeremias, capítulo 51, verso 20, que Deus foi como um martelo na sua destruição de outros povos. Estes fazem usurpação de tal simbologia e a usam em prol do reino do maligno. O martelo simbolizava o assassinato do construtor do templo Hiram Abif e sua ressurreição. A foice também vem da maçonaria, simboliza a destruição, a castração de Urano. Partido Socialista Sionista, que foi mais ativo na Rússia durante as tentativas de golpe em 1905 e 1906, foi chamado a foice. Era simultaneamente um símbolo de Saturno e, por sua vez, de Moloch. Acima de tudo, adotaram a estrela vermelha de 5 pontas, a estrela de Salomão, que no interior da maçonaria significa estamos perto do nosso objetivo. A estrela vermelha de 5 pontas era o talismã do carrasco durante a Idade Média. Se alguém é exposto a esse símbolo, a pegada do diabo, a aura de alguém imediatamente encolhe. Milhares de pessoas foram mortas por líderes bolcheviques sob a estrela vermelha de 5 pontas. Em Levashovo, perto de São Petersburgo, um monumento às vítimas da era soviética chamado Moloch foi revelado em maio de 1996. Neste local, os chequistas enterraram 40.486 pessoas que foram mortas por motivos políticos em Leningrado durante os anos de 1937 e 1954. A expressão de trato tornou-se tovarish, camarada. Isto é, que o maçom do 2º grau é chamado compagnon. Mas a amizade como tal não existia entre os indivíduos. Os comunistas só aceitam a amizade entre as nações. As lojas maçônicas superiores eram chamadas conselhos. Havia também um conselho supremo.
O objetivo era enganar os trabalhadores sem instrução e recrutá-los como idiotas úteis para os plutocratas. Isto é, banqueiros capitalistas, qual também conseguiram. O socialismo e a maçonaria são um e o mesmo, constituem o efeito Janus. O olho maçônico, que tudo vê, e tochas maçônicas são claramente visíveis na bandeira da local Associação do Trabalho em Jönköping, na Suécia, em 1883. Estas sociedades foram chamadas de lojas de Friedrich Engels. O Partido Trabalhista Social Democrata Sueco foi fundado em 1889 pelo líder socialista e maçom August Palm. Os sociais-democratas são uma ferramenta dos maçons para controlar a sociedade. Seus bens treinados cães agressivos e idiotas de observação ideológica. No efeito Janus, o maçom Karl Marx desempenha um papel essencial ao produzir uma falsa ideologia para os trabalhadores. Isso atraiu milhões de pessoas ingênuas em todo o mundo. Nesta foto famosa de Karl Marx, podemos ver a mão oculta, um dos símbolos que estes são agentes que trabalham para os Illuminati e suas vertentes, como a maçonaria. O slogan maçônico era: esteja preparado. O irmão maçônico responderia: sempre preparado. Revoluções e revoluções foram regadas a muito sangue. Dedicadas à foice e o martelo e ao pentagrama. Todos sacrifícios a Moloch, de maneira indireta e diretamente. A rosa vermelha, um símbolo político de esquerda mais comum, vem da maçonaria, onde ela indica o ocultismo, os segredos ocultos. Neste caso, refere-se à estrela de 5 pontas. Este significado foi retirado dos antigos gregos. Os maçons de 18º grau são chamados os Cavaleiros Rosacruzes, os Guardiões do Segredo. O G no meio da estrela de 5 pontas representa o deus dos maçons, Jabulon, que na verdade é Satanás. A tocha tem sido usada por vários socialistas, mas também é um símbolo comunista. Documentos e publicações maçônicos desmascararam a Ordem Maçônica Grande Oriente de França como a força que planejou e implementou as revoluções europeias e introduziu o socialismo em vários lugares, incluindo a Rússia. Isto é confirmado pelas suas fontes oficiais. Os bolcheviques declararam demagogicamente que a ditadura do proletariado era a mais alta forma de democracia. Em 1871, os maçons tentaram impor a ditadura do proletariado na Comuna de Paris, mas falharam. Isto levou à morte de milhares de vítimas inocentes. Os maçons franceses e russos juntos tiveram sucesso com a ajuda dos banqueiros de Wall Street em derrubar o czar Nicolás II em fevereiro de 1917. Os bolcheviques chegaram ao poder em novembro de 1917 e imediatamente começaram a saquear o país e a matar as suas vítimas.
psicopatas Lenin e Trotsky fizeram milhões de mortos em nome da classe operária, mas também para roubar os bens de suas vítimas. O líder maçom e comunista Trotsky mostrou aos jovens comunistas como impiedosamente matar os inimigos da revolução. Ele dizia: por que você não pode punir os inimigos da revolução? Ele queria dar um exemplo aos jovens comunistas. Com o comunismo, os maçons manipularam idiotas úteis, que em nome de uma ideologia utópica poderiam cometer qualquer atrocidade. Esta ideologia não foi inventada para defender os direitos dos trabalhadores, mas como uma ferramenta para os escravizar. Os comunistas privaram seus escravos de todo o senso de moralidade e transformaram muitos deles, por lavagem cerebral intensiva, em ladrões, que posteriormente confiscavam os bens dos cidadãos. E com estes, os capitalistas financeiros começaram a financiar vários projetos destrutivos para fortalecer o seu domínio sobre a população ingênua. Desde então, o mundo tem sido governado por psicopatas, realizando assim o efeito Janus. Uma dualidade, onde ambos caminhos levam para o maligno. Em cada grande cidade comunista há um obelisco. Os súditos do faraó tinham grande respeito pelos obeliscos como símbolo de poder e catalisador de energias, que também significa energia masculina, o falo. A adoração do falo é uma parte importante da maçonaria. Os obeliscos aparentemente também estavam ligados ao sacrifício humano. Depois de tomar o poder, os bolcheviques maçônicos começaram a exterminar os seus adversários políticos, tais como nacionalistas e livres pensadores. Eles queriam destruir um mundo bonito. O Terror Vermelho reivindicou 10 milhões de vítimas durante os anos de 1919 e 1921. O líder comunista e maçom Vladimir Lenin perguntou em 1919: suas ações respondem à pergunta que mostram claramente o efeito Janus. Ele organizou uma fome para derrotar os seus inimigos na Ucrânia em 1921. Houve 5 milhões de vítimas, mais para Moloch. Em Kiev há um museu Holodomor, mostrando a extensão das 3 catastróficas fomes causadas pelos comunistas. O líder maçom e comunista Mao Tse-tung mais tarde declarou: o comunismo é um martelo que esmaga o inimigo da revolução. Por este museu há um parque com lajes de pedra na relva, tendo citações de Lenin. Ele sistematicamente exterminou povos inteiros, usando a fome como uma arma. Foi ele quem construiu os campos de concentração e exigiu que 90% da população russa deveria ser exterminada. Allt för människornas del, allt görs i människolyckans namn. Tudo se repetiu em 1932 e 1933 no sul da Rússia, na Ucrânia e no norte da Caucásia. Em 1933, cerca de 6 milhões morreram. Os mortos estavam espalhados pelas ruas. Os comunistas tinham exportado a maior parte do grão produzido na Ucrânia, enquanto a população morria de fome. Os comboios de caminhões levavam toda a comida. Cada pão que deveria ter sido trazido para os famintos era confiscado.
Todo ucraniano que pudesse ser suspeito da mínima, muitas vezes inventada, na tentativa de diminuir o impacto total da fome ou de esconder alimento das autoridades, era baleado ou enviado para os campos de trabalho forçado. O muito cínico slogan soviético oficial era: tudo para o bem do povo, tudo é feito em nome da felicidade do povo. No outono de 1932, 300 mil foram sentenciados por sabotagem contra a coletivização. 15 mil foram executados, 800 mil deportados para a Sibéria. 25 mil morreram todos os dias na Ucrânia naquele inverno. As fossas coletivas estavam em toda parte. Há comunistas que, apesar da extensa atividade terrorista, foram iniciados na ordem. Por exemplo, Nelson Mandela, que a 28 de junho de 1990 se tornou um maçom Prince Hall, na Carolina do Norte, quando visitou os Estados Unidos, de acordo com a história mais venerável, Prince Grand Lodge Hall. Da Carolina do Norte e jurisdição de 1864 a 2000. Ele tinha anteriormente recebido a Ordem de Lenin. A Rússia soviética havia continuamente tomado novos países com a ajuda dos plutocratas de Wall Street, onde exerceram terrível terrorismo. Trotsky tentou fundar várias repúblicas soviéticas como Bremen, Baviera, Hungria e Gilan, no norte da Pérsia, junto ao Mar Cáspio. Todos foram de curta duração. Um sucesso foi a Geórgia. Karl Marx disse: eu gostaria de me vingar contra aquele que governa acima. A ideia de Deus é a tônica de uma civilização pervertida. Ela deve ser destruída. A origem do marxismo está dentro de um culto de mistério luciferiano, algo que poucos marxistas estão cientes. Não há registro em toda a história de um século mais sangrento do que o século XX. E muito desse sangue derramado se deve a um dos mais diabólicos regimes políticos jamais concebidos, o comunismo. Fazendo as contas e por baixo, podemos verificar pelos dados históricos que pelo menos 120 milhões de pessoas foram mortas em consequência direta da atuação desta ideologia maligna, mais especificamente durante o período dos carniceiros. Lenin na União Soviética, Joseph Stalin adquiriu o poder de quase metade da Europa e Mao Tse-tung na China. Este é o comunismo, uma ideologia satânica aplicada por muitos. Mas estamos aqui para mostrar o rastro da serpente.